Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu começo a gravar para vocês aqui a nossa terceira aula de sistema nervoso, tá? A gente vai começar a conversar sobre algumas coisas, alguns tópicos que ficaram de fora das outras duas aulas que a gente conversou, que eu gravei para vocês, antes da nossa prova, tá? Bom, primeiramente, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa divisão que eu coloquei aqui. Deixa eu só carregar ela em apresentação, para a gente poder ficar com a tela maior, tá? Só um momentinho, peraí. Apresentação de slides, do slide atual. Tá me boicotando hoje o sistema, hein? Aqui. Bom, então assim, ó, primeiramente eu queria conversar com vocês algumas coisas, tá? Nesse slide aqui, a gente pode dar uma olhada em como esse sistema nervoso ele vai estar dividido, ok? Bom, ele vai estar dividido em, primeiramente, sistema nervoso central, tá? E o que nós vamos chamar de sistema nervoso periférico. Qual é a diferença de um ou de outro? O sistema nervoso central, como a gente já falou em outra aula, ele vai estar presente dentro de estruturas ósseas, tá? Então é tudo aquilo que nós vamos encontrar dentro do crânio e dentro da coluna vertebral, tá bem? Esse sistema nervoso central, ele é o responsável por processar todas as informações que nós vamos estar recebendo do meio ambiente, tá? Ou do nosso próprio corpo, e processar uma resposta em cima dessas informações sensoriais que vão chegar até ele. Essas informações, tá? Elas podem chegar através de duas divisões do sistema nervoso central, que vai ser o encéfalo, tá? Que é tudo que está que está presente dentro da caixa craniana, e a medula espinhal, que é tudo aquilo que nós vamos encontrar dentro da coluna vertebral. Esse encéfalo ainda, ele vai ser dividido, isso aqui só para recordar que nós já falamos. Esse encéfalo vai ser dividido em cerebelo, vai ser dividido em tronco encefálico e vai ser dividido em cérebro, tá bem? O que nós temos disso? Que o cérebro ele vai ser composto de duas porções, né? Uma que vai ser o diencéfalo e outra que vai ser o telencéfalo. O telencéfalo são todas as estruturas pareadas que nós vamos encontrar dentro do cérebro. Então, nós vamos encontrar hemisférios cerebrais e nós vamos encontrar também ventrículos laterais. Essas estruturas, tá, cerebrais, elas são encontradas aos pares, por isso elas vão pertencer ao telencéfalo. Tudo aquilo que nós não existe divisão, que não existe pareamento, então vai pertencer ao diencéfalo. Então, o diencéfalo ele vai ser responsável, ou vai ser formado basicamente por uma estrutura, que vai ser a estrutura do lóbulo da ínsula, tá? Que é uma estrutura bem isolada, colocada no centro do cérebro, no meio do cérebro, tá? Que não está em contato com estruturas ósseas nenhuma, e por isso, então, ela vai receber também esse nome. Lembrem que todas as outras estruturas, todos os outros lobos do cérebro que estão em contato com ossos do crânio, eles vão receber o mesmo nome desses ossos do crânio que estão em contato com esses lobos, tá bem? O único que vai diferir, então, vai ser o lóbulo da ínsula. Esse lóbulo da ínsula, dentro dele, ele vai ter uma cavidade, tá? E essa cavidade nós vamos chamar, então, de terceiro ventrículo. E aí, as porções que formam esse terceiro ventrículo, nós vamos dar os nomes, então, de tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Cada uma dessas estruturas vai estar correlacionada com uma função fisiológica diferente para o cérebro, tá bem? Bom, o que mais? O tronco encefálico, então, ele vai ser composto por três estruturas, pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo, tá bem? E ainda, então, a terceira estrutura que nós vamos encontrar compondo esse sistema nervoso central vai ser, então, o cerebelo, ok? Então, vejam só, eu falei para vocês que o sistema nervoso central ele precisa ser alimentado de informações sensitivas, ele precisa juntar todas essas informações como se fosse um computador. Juntar todas essas informações, processar essas informações e me dar uma resposta, tá bem? Então, no momento que essas informações estão entrando para dentro do sistema nervoso central, essas informações eu vou chamar elas de informações sensitivas, tá? São informações aferentes, porque elas estão entrando para dentro do sistema nervoso central e agora esse sistema nervoso central vai processar essas informações e vai me dar uma resposta. Tudo aquilo que vem do sistema nervoso central como resposta, eu vou chamar de
resposta motora ou de informação motora, tá bem? Então, tudo que entra no cérebro é informação sensitiva e tudo que sai do cérebro é informação motora, ok? Quando a gente fala em informação motora, não pensem somente em movimentos, tá bem? Eu posso ter como, por exemplo, uma reação olfativa. O meu olfato, ele está sentindo, tá, o cheiro de uma comida que a gente gosta muito, ou sentindo o cheiro de qualquer coisa, tá? Mas se esse cheiro for de uma comida, por exemplo, eu estou sentindo o cheiro dessa comida e imediatamente, tá, me vem na lembrança a informação do que aquele aroma, tá, do que aquele cheiro estava correlacionado, tá correlacionado com um prato que vocês gostam muito, certo? E isso começa a gerar um processo salivar, começa a gerar um processo de preparo do sistema gastrointestinal. O sistema gastrointestinal, ele começa a se esvaziar com mais velocidade, o peristaltismo começa a aumentar, e isso tudo são informações que vão vir para o sistema gastrointestinal, tá? Vão vir para as glândulas salivares, mas como uma resposta à informação do olfato que eu tive, do cheiro daquela comida que eu tive, tá bem? Então, isso significa que nós podemos ter vários tipos de resposta motora que não necessariamente uma resposta de um músculo, uma resposta de um movimento, tá bem? Então, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de ação que nós tenhamos, tá? De resposta que nós tenhamos frente, presente a uma informação sensitiva, isso vai ser uma resposta motora. Se vocês pensarem agora, brincando, né? Pensarem numa pessoa muito fedorenta. Aquele cheiro fedorento vem no nariz de vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser, pá, empurrar aquela pessoa, ou vocês vão voluntariamente se afastar daquela pessoa, tá bem? Aquela informação, aquele mau cheiro que veio daquela pessoa é a informação sensitiva. Ela veio através do olfato. Qual foi a minha resposta motora frente àquele cheiro que era muito forte, que estava me incomodando? Eu me afastei daquela pessoa ou eu dei um empurrão nela para tentar afastá-la de mim, certo? Então, essa foi a reação motora que eu tive frente à informação do olfato que aquele mau odor estava me trazendo, ok? Bom, só que essas informações, tanto as sensitivas quanto as respostas motoras, elas precisam de caminhos, tá? De vias para chegarem dentro do sistema nervoso central ou para saírem de dentro do sistema nervoso central. É nesse momento que entra para nós, então, o sistema nervoso periférico. Ele é o responsável por construir, tá? Por constituir as vias através das quais as informações elas vão entrar ou sair de dentro do cérebro, tá? De dentro do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso periférico ele vai ser composto por terminações nervosas livres, tá? Essas terminações nervosas livres estão presentes na pele, basicamente, certo? São as responsáveis por captar as nossas sensações de superfície de pele, tá? Sensações superficiais. Nós vamos ter informações chamadas de gânglios, tá? Que são estruturas colocadas lateralmente na coluna vertebral, e daqui um pouco mais a gente já vai falar também para que eles vão servir. Eles vão constituir para nós uma outra parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso autônomo, e ainda fazendo parte desse sistema nervoso periférico, que é o que eu quero conversar com vocês agora nesse momento, é a presença dos nervos, tá bem? Então, os nervos, conforme a sua origem, se eles se originarem no crânio, ele vai ser chamado de um nervo craniano. Ou se ele for originado dentro da medula espinhal, ele vai ser chamado de nervo espinhal, tá? Então, os nervos são estruturas periféricas responsáveis por trazer para dentro do sistema nervoso central essas informações sensitivas e retirar de dentro do sistema nervoso central a resposta motora que eu vou dar frente àquele estímulo que eu levei para dentro do sistema nervoso central, tá bem? E todas as estruturas relacionadas à captação e relacionadas à execução da informação motora, a captação das sensibilidades, das sensações, ou realização da minha resposta motora, tudo isso vai fazer parte do meu sistema nervoso periférico. Eu vou encontrar receptores, tá? Tudo que estiver captando uma informação é chamado de receptor, e tudo que estiver executando uma ação, executando uma resposta motora, é chamado de órgão efetor. Então, como órgão efetor, eu posso ter o meu estômago, tá?
se esvaziando e se preparando para receber mais alimento. No momento que eu estou com fome, ele vai roncar. O ronco do estômago significa o movimento gastrointestinal, e esse movimento gastrointestinal significa que o meu peristaltismo está acelerado por algum motivo, certo? Então, essa aceleração do peristaltismo é também uma resposta motora. Então, o meu estômago, ele vai me dar também, ele vai ser, em algum momento, um órgão efetor, porque ele vai executar para mim uma reação frente a uma sensação que eu tive. Ok? Beleza. Vamos só limpar a minha riscaria aqui agora. Vamos desfazer tudo aqui, bem bonitinho, para a gente passar na próxima. Ok. Beleza. Vamos então para o próximo. Fecha aqui. Então vamos aqui mesmo, tá? Bom, então é o seguinte. A medula espinhal, então, ela faz parte ainda do sistema nervoso central, tá? Mas ela é um elemento extremamente importante, porque ela está passando dentro da coluna vertebral, tá? Ela vai ser denominada como um prolongamento do sistema nervoso central. Ela começa lá onde termina o bulbo, tá? Bem na transição entre o bulbo e a medula espinhal, e o ponto onde está havendo essa transição vai ser o ponto do forame magno, tá? Aquele grande forame que nós temos na base do crânio, é ele que vai ser o responsável, então, por delimitar para nós o que é bulbo e o que é medula espinhal, tá? Então, para cima do forame magno, eu tenho o bulbo e eu tenho as estruturas intracranianas, as estruturas do encéfalo, e do forame magno para baixo, eu tenho estruturas que estão passando dentro da coluna vertebral, que no caso vai ser a medula espinhal, tá? Essa medula, ela vai ter prolongamentos axônicos, tá? Ela vai ter prolongamento dos axônios, e esses prolongamentos eles vão então chegar na região coxígea, tá? É importante lembrar que nós só vamos ter medula espinhal presente do forame magno até a altura da vértebra L2, tá? Ali é que nós vamos ter medula espinhal. Ah, mas o senhor está dizendo ali que está indo até a região coxígea. Sim, eu estou dizendo que está indo até a região coxígea. Só que a medula espinhal em si, ela chega até L2. De L2 para baixo, nós temos somente prolongamentos axônicos, que nós vamos chamar depois isso de cauda equina, tá bem? Mas a medula espinhal, ela vai terminar ao nível da segunda vértebra lombar, tá bem? Ela vai ter um formato cilíndrico e ela tem duas regiões em específico, tá? A região cervical e a região lombar, onde essa medula ela vai ser mais tumescente. O que significa ser tumescente? Significa ser inchada. Tá? Então, nessas duas regiões, na região cervical e na região lombar, a medula vai ser mais inchada. Por que ela vai ser mais inchada? Porque nessas regiões ela vai ter mais neurônios do que nas outras regiões. Tá? E daqui um pouquinho mais a gente chega na explicação de porquê disso. Ok? Essas intumescências, tá? Elas vão ser chamadas então de intumescência cervical e intumescência lombar. Essas duas regiões onde a medula vai ser mais inchada de neurônios. Tá? Aqui. Da medula espinhal vão estar partindo de trecho em trecho, tá? Nervos que nós vamos chamar de nervos espinhais. Então, ao todo, nós vamos ter 31 pares de nervos espinhais. Tá? Na verdade, são 30 pares e um nervo que ele é simples, tá? Um nervo que ele não é pareado. Então, nós vamos ter 8 nervos cervicais, tá? Prestem atenção nisso, porque embora eu tenha 7 vértebras cervicais, ao todo eu vou ter 8 nervos cervicais, tá? Isso são coisas que se diferem, e aí depois na nossa aula prática, quando a gente voltar, graças a Deus em algum momento a gente vai voltar, a gente vai retomar isso tudo, aí a gente vai fazer a prática disso tudo e a gente vai então verificar ali na prática no laboratório como que isso está acontecendo e também os porquês que isso está acontecendo, tá? Mas então, na quantidade de vértebras cervicais, eu tenho 7, tá? Mas nervos cervicais, nervos espinhais cervicais, eu tenho 8, certo? Depois, eu tenho 12 nervos torácicos, que acompanham o mesmo número das vértebras torácicas. Eu vou ter 5 nervos lombares, que vai acompanhar a quantidade de vértebras lombares que nós vamos ter, e 5 nervos sacrais,
que acompanha também a quantidade de vértebras sacrais que nós vamos ter. Agora aqui, cox, tá? Embora ele seja composto de 3 a 4 vértebras, nós vamos ter uma peça coxígea e nós vamos ter também somente um nervo, tá bem? Um nervo coxígeo, certo? Essas são as diferenças em relação às estruturas ósseas dos demais segmentos. Aqui, como eu disse para vocês, nós vamos encontrar medula espinhal somente até a vértebra L2, aí da vértebra L2 para baixo, o que nós vamos encontrar vai ser, então, denominado de cauda equina, que é somente um prolongamento axônico. Essa aqui, ó, é uma imagem onde a gente consegue visualizar, ó, toda a medula espinhal, desde cima até aqui, ó, que é o final da segunda vértebra lombar. Aqui está a primeira vértebra lombar, aqui está a segunda vértebra lombar. Então, aqui, nesse lugar aqui, ó, está terminando a medula espinhal. Daqui para baixo, somente está saindo, ó, prolongamentos axônicos. Então, isso aqui é o que nós vamos chamar, deixa eu só mudar a cor aqui. Isso aqui, ó, é o que nós vamos chamar, então, de cauda equina, tá bem? Deixa eu só apagar isso aqui agora para vocês verem essas estruturas aqui. Ó, então, desde daqui de cima, tá? Até aqui embaixo, ó, desde a saída da base do crânio até chegar à altura da segunda vértebra lombar, tudo aqui dentro, ó, tudo isso aqui é medula espinhal, tá bem? E daqui para baixo, tá? Até chegar aqui embaixo, que é o último nervo coxígeo, até chegar aqui nós temos então somente temos intumescências, nós vamos ter prolongamentos axônicos chamados de cauda equina, tá? Essa imagem aqui, ó, ela vai mostrar para nós, tá? Bem nesta estrutura aqui, ó, a estrutura da intumescência cervical, nesta altura aqui, a estrutura da intumescência lombar, e daqui para baixo, ó, nós vamos ter então o que nós vamos chamar de cauda equina, tá? Deixa eu apagar isso de novo. Bom, o que mais? O que significa essa intumescência cervical e essa intumescência lombar? Bom, a medula espinhal ela vai ser constituída dessa forma aqui, ó. Esses aqui são cortes, tá, da medula espinhal. Esse aqui é um corte da medula espinhal na altura da quinta vértebra cervical. Essa aqui é um corte da medula espinhal na altura da segunda vértebra torácica. Essa aqui é um corte da medula espinhal na altura da oitava vértebra torácica. Esse aqui é um corte da medula espinhal na altura da vértebra L1. Esse aqui na altura da vértebra L2. Esse aqui na altura da vértebra S2. E esse aqui um corte da altura da vértebra S3. Bom, vejam que a medula espinhal ela vai ser composta de duas substâncias, tá? Duas substâncias que vão ser, ó, esta substância aqui, tá? E aqui, tá? Tudo isso é o que nós vamos chamar de substância branca. Substância branca está colocada na região da periferia da medula espinhal, tá? Agora deixa eu apagar aqui. E aí, depois, nós vamos encontrar isso aqui, ó, tá? Isso aqui é o que nós vamos chamar de substância cinzenta. Essa substância cinzenta na medula, ela está colocada no centro da medula, no meio, tá? Na região interna da medula espinhal, ok? A substância cinzenta, ela é cinzenta porque dentro dela vão existir corpos de neurônios, tá? Então, eu tenho aqui dentro, certo? Muitos neurônios, por isso que ela é cinza, porque eu tenho corpo de neurônio. Já na região periférica, essa substância branca aqui, ó, tá? Ela vai ser composta, então, de fibras de axônios, tá? Então, esses axônios é que vão formar essa substância branca. Se é um axônio, eu não tenho, então, o corpo do neurônio. E se eu não tenho o corpo do neurônio, essa substância, então, ela é branca. O corpo do neurônio, dentro dele tem núcleo. E o núcleo ele vai ter um tom um pouco mais escuro. E é isso que torna a substância aqui, ó, cinzenta.
porque ali eu tenho o corpo do neurônio, núcleos dentro desse corpo do neurônio. E aqui desse lado eu vou ter substância branca. Então eu só tenho axônio, eu não tenho núcleo de neurônio dentro do axônio, eu só tenho citoplasma, organelas como mitocôndrias, tá? E alguns ribossomos, certo? Mas eu não tenho ali núcleo, tá? Na região da substância cinzenta, tá? Isso falando já a nível celular, ok? Mas eu só vou encontrar o corpo do neurônio na substância cinzenta e ali, por causa desse corpo, então por causa do núcleo que tem ali, ó, isso vai tornar essa substância cinzenta. E aqui, certo? Eu não vou ter, na substância branca não tenho núcleo, tá? Eu não tenho corpo, então eu só tenho prolongamentos de axônios, ok? Deixa eu só desfazer tudo isso aqui agora, tá? Eu vou só fazer um desenho aqui, vou me arriscar a fazer um desenho para que vocês tenham uma noção. Se eu estiver falando de um axônio clássico, tá? Olha como eu sou bom nisso, ainda mais desenhando com a cor azul, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é um neurônio, tá? Que é diferente um pouquinho do que as nossas professoras das ciências do primeiro e do segundo grau nos ensinaram, tá bem? Mas esse neurônio aqui, ó, ele vai ter esses pequenos prolongamentos que estão aqui, ó, ligados no corpo do neurônio, que vão ser os dendritos, e depois nós vamos ter esse prolongamento grande aqui, tá? Que vai ser o axônio, tá bem? Então, assim, ó, se eu pego agora e passo, deixa eu mudar a cor aqui, ó, um corte, tá? Isto aqui, o axônio, é o que eu vou encontrar na substância branca, tá? E o corpo do neurônio aqui, ó, onde tem o núcleo, é o que eu vou encontrar na substância cinzenta. Então, por isso que a medula espinhal ela vai apresentar essas cores diferentes, tá? De substância cinzenta e substância branca. Deixa eu apagar minha obra de arte aqui, meu desenho rupestre. Ok. Bom, então assim, ó, por que a substância cinzenta ela é maior na região cervical e por que ela é maior na região lombar? Porque os nervos que estão indo para o membro superior e os membros que estão indo para os membros inferiores, eles estão se originando, tá, da medula na região cervical para membros superiores e na região lombar para membros inferiores. Isso é o que vai provocar um aumento da substância cinzenta, tá, na região cervical e na região lombar. Por isso que nós vamos ter intumescência na região cervical. Veja aqui, ó, na região cervical eu tenho uma substância cinzenta maior do que eu tenho na região torácica, tá? Porque aqui, ó, eu tenho intumescência, na região torácica eu não vou ter intumescência. Olha aqui, ó, região torácica também eu não tenho intumescência. Veja a substância cinzenta bem fina. E agora aqui, ó, região lombar, certo? Duas regiões lombares distintas, L1 e L2, onde a medula espinhal ela tem uma substância cinzenta mais espessa, mais grossa, tá? E por isso, então, eu vou ter a presença de intumescência na região cervical e na região lombar, tá bem? Deixa eu apagar isso aqui agora. Bom, vamos adiante aqui, ó. Essa aqui é uma imagem, tá, do Netter, só para a gente ter uma noção do seguinte fator. Olha aqui, ó, na região periférica, tá? Na região periférica nós vamos ter, ó, substância branca na periferia e depois aqui, ó, eu vou ter então substância cinzenta colocada bem no meio. Isso aqui, essa substância cinzenta na medula, vai formar para nós uma estrutura chamada de H medular, porque tem o formato da letra H mesmo, tá bem? Então a substância cinzenta, ela está colocada no centro, tá, da medula espinhal, tá bem? E aqui, ó, nós já podemos ver o seguinte, ó, eu tenho, ó, raízes que estão entrando nessa região da medula e eu tenho raízes que estão saindo lá do outro lado, ó, dessa outra região da medula. Essa região da medula aqui, tá, eu vou chamar de região anterior da medula. E esta região aqui, ó, eu vou chamar de região posterior da medula. Por quê? Porque nós vamos falar aqui um pouquinho mais que os nervos espinhais, tá, eles vão ser, na sua maioria, compostos de fibras, aliás,
100%, tá? Eles vão ser compostos de fibras sensitivas e fibras motoras, ou seja, dentro do mesmo nervo eu estou carregando tanto a informação sensitiva quanto a informação motora. E as fibras sensitivas sempre, tá? Elas vão chegar aqui, ó, na região posterior da medula espinhal, que é essa região onde o H aqui, ó, ele é um pouco mais fino, tá? E a informação motora sempre ela vai sair pela região anterior da medula espinhal, que é onde o H ele é mais grosso, tá bem? Então isso vai marcar essas duas regiões para mim, a região anterior e a região posterior de medula. Sem contar esse espessamento aqui que nós vamos encontrar, ó, ao longo de toda a coluna vertebral, tá? Que são chamados gânglios. Os gânglios, eles sempre estão colocados na região posterior, nas fibras posteriores do nervo espinhal, tá bem? Bom, deixa eu apagar de novo aqui. Beleza, vamos adiante. Bom, então aqui, ó, isso aqui é só uma definição de novo, tá? De uma forma esquemática de como esse sistema nervoso periférico está composto. Então ele está composto por nervos que vão ser chamados de cranianos, tá? Quando esses nervos estão se originando do encéfalo, e nós vamos ter nervos espinhais quando esses nervos estiverem se originando da medula, tá bem? Bom, então aqui, ó, os nervos são formados por axônios, tá? No caso dos nervos motores, são axônios, e no caso dos nervos sensitivos, vão ser dendritos, tá bem? Lembrem o seguinte, ó, a informação no neurônio sempre ela vai passar no mesmo sentido, tá bom? Deixa eu fazer meu neurônio de novo para vocês darem uma olhada aqui, ó. Só que agora eu vou fazer ele numa representação esquemática, bem como as nossas professoras queridas do ensino do primeiro e do segundo grau nos fazem, tá? É esse neurônio aqui, ó, ok? Esse neurônio de forma esquemática, porque não está aparecendo a parte interna do axônio. Então, sempre, tá? Sem mudanças. Isso é uma coisa imutável dentro da nossa fisiologia. A informação, ela sempre vai ter esse sentido aqui, ó. Sempre ela vem do corpo do neurônio para o axônio. E as informações estão chegando nesse neurônio aqui, ó, através dos dendritos, tá bem? Então, o fluxo de informação dentro do neurônio sempre tem o mesmo sentido, sempre vem do corpo para o axônio, tá bem? E os dendritos são os responsáveis por captar essas informações, certo? Então, eu posso dizer que os dendritos são os responsáveis por formar vias sensitivas e os axônios são os responsáveis por formar vias motoras, tá? Isso a grosso modo, ok? Só para a gente ter uma noção um pouquinho melhor, tá? Como eu disse para vocês antes, todas as estruturas que estão recebendo, tá, que estão captando informações sensitivas, são chamadas de estruturas receptoras, de órgãos receptores. E todas as estruturas que estão efetuando uma resposta motora são chamadas de órgãos efetores, tá bem? Então, aqui nessa imagem, ó, dá para a gente ter bem a noção, ó, da estrutura do encéfalo, tá? E desse encéfalo aqui, ó, estão partindo aqui pequenos nervos. Então, os nervos que estão partindo do encéfalo são nervos cranianos. E os nervos que estão partindo aqui, ó, da medula espinhal, como esse e aí por diante, tá? São nervos chamados de nervos espinhais, tá bem? Nessa outra imagem aqui, ó, dá pra gente ter a noção, ó, de... Que coisa séria. Aqui. Dá pra gente ter a noção, ó, de toda a medula espinhal, tá? E partindo da medula espinhal, ó, como se fossem várias raízes, certo? Cada raizinha dessas, dos dois lados, são nervos espinhais, tá bem? Então aqui, ó, eu tenho nervos cranianos que estão se originando do encéfalo, tá bem? E aqui, ó, eu tenho nervos espinhais que estão se originando da medula espinhal, tá bem? Não esqueçam isso, pelo amor do Senhor. Vamos adiante. Fechando aqui. Bom, agora é o seguinte, como eu disse para vocês antes,
tá? Os nervos cranianos, eles estão partindo então de dentro do crânio e eles vão receber nomes conforme a sua origem, sempre de superior para inferior, tá? Ou como alguns autores ainda vão chamar de crânio caudal. Então, conforme esses nervos eles vão se originando de cima para baixo, eles vão recebendo números, tá? Então, ao todo nós vamos ter 12 nervos espinhais numerados em numeral romano, tá? De 1 a 12. E esses nervos, então, eles vão recebendo os números e o nome conforme a função deles. Então, vejam só. O primeiro nervo que nós vamos ter vai ser o nervo olfatório. O nervo 2, o segundo nervo vai ser o nervo óptico. O terceiro, o óculo motor. O quarto, nervo troclear. O quinto, nervo trigêmeo. O sexto, o abducente. O sétimo, o facial. O oitavo, o vestíbulo coclear. O nono, o glossofaríngeo. O décimo, o vago. O 11º, o nervo acessório. E o 12º, o nervo hipoglosso. Ok? Bom, como esses nervos estão sempre partindo aos pares, sai um olfatório para um lado e um olfatório para o outro, então eu vou dizer que eles são pares cranianos, tá? Então eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto até o 12º par craniano. E os nomes deles são esses aqui que estão colocados ali. Bom, essa tabela aqui, ó, ela mostra para nós o seguinte. Bom, primeiro, eu vou ter aqui, ó, o nervo, tá? Aqui o número dele, aqui o nome dele, aqui de onde ele está se originando, qual é a característica funcional dele, o que ele está fazendo. Ele está carregando informação sensitiva, ele está carregando informação motora, ou ele está carregando os dois tipos de informação, tanto a sensitiva quanto a motora, sendo então um nervo misto. Tá? Então é isso que a característica funcional desse nervo está querendo dizer para nós aqui. Ó. Então, nesse azulzinho aqui está mostrando os nervos que são sensitivos, em vermelho está mostrando os nervos que são motores e depois em preto aqui tá mostrando para nós os nervos que são mistos. E ainda do lado aqui a gente tem a função, tá bem? Então, deixa eu apagar aqui minhas coisinhas. Beleza. Então vejam só. Primeiro nervo craniano é o nervo olfatório, ele se origina do bulbo, ele tem uma função sensitiva e a função sensitiva dele é o olfato, tá? Cheiro. Segundo nervo craniano é o nervo óptico, tá? Ele se origina do corpo geniculado lateral, ele tem uma função sensitiva e a função sensitiva dele é carregar a informação da visão, tá? Essas origens aqui, eu não preciso que vocês decorem isso agora, tá bem? Eu só estou colocando essa origem ali para a gente ter uma noção, tá bem? Aliás, nem vou falar mais nela daqui para frente, tá bem? Eu vou só falar o número do nervo, o nome dele e a função dele, tá bem? Então, terceiro nervo, o óculo motor, ele é um nervo puramente motor e ele tem ação na movimentação dos olhos e na movimentação das pupilas, tá? Abrir e fechar as pupilas. O quarto nervo, o troclear, ele tem uma função também motora. O que ele faz? Também trabalha na movimentação dos olhos, tá? O quinto nervo vai ser o nervo trigêmeo. Ele é um nervo misto. É o primeiro nervo misto que a gente encontra, tá? Ele trabalha com sensibilidade da face, da região maxilar, tá? E dos 2/3 anteriores da língua. Ele vai trabalhar, tá? Isso é a sensitiva dele, a parte motora dele. Ele vai inervar os músculos da mastigação. Então, ou seja, os músculos que fazem a abertura e oclusão da mandíbula são inervados pelo nervo trigêmeo. O sexto par é o nervo abducente, ele é um nervo somente motor e ele só trabalha com movimentação lateral dos olhos. O sétimo par é o nervo facial, ele é um nervo misto, ele tem uma função de captar a informação do paladar, tá? E também inervar músculos que vão trabalhar na motricidade da face, na mímica facial. O oitavo par, tá? O vestíbulo coclear, ele é um nervo somente sensitivo. Ele capta as nossas informações de equilíbrio, tá? Da cabeça em relação ao tronco, e ele também vai captar as nossas informações de audição, tá? Ele vai transformar uma onda mecânica, que é o som, numa onda elétrica, tá?
capaz de ser lida pelo cérebro e interpretada também pelo cérebro, tá bem? Então, essa informação é levada pelo nervo vestibulo-coclear. O nono par é o nervo glossofaríngeo. Ele é um nervo é um nervo misto, ele tem fibras sensitivas e motoras. Na parte sensitiva, ele pega a sensibilidade e o paladar, tá? Da região posterior da língua, e na região na parte motora ele trabalha em cima da deglutição, tá? Deglutir significa engolir, então ele trabalha em cima da ação deglutição. O décimo par é o nervo vago. O nervo vago é um nervo extremamente importante, tá? Porque ele é um nervo misto, mas ao mesmo tempo ele vai captar informações viscerais, tá? Da região do pescoço, do tórax e do abdômen. E ele vai também levar informações motoras da deglutição, da fala, tá? Que é a fonação. Ele vai levar também informações motoras para o coração. É ele que vai levar a informação do batimento cardíaco, se o coração tem que bater mais ou menos. Tá? Quem vai levar essa informação para ele vai ser o vago. E ainda, ele vai trabalhar também em cima da respiração, tá? E também inervando as estruturas internas da cavidade abdominal. Tudo isso vai ser devido ao nervo vago. Tá? Todas essas informações aferentes e eferentes, sensitivas e motoras, elas são carregadas pelo nervo vago. O 12º par, que é o nervo acessório, ele é um nervo somente motor e ele trabalha nos movimentos do pescoço, tá? Levando a informação motora para os músculos do pescoço, principalmente a região cervical alta do pescoço. Tá? E o 12º par, que é o nervo hipoglosso, é um nervo também somente motor e ele trabalha em cima dos movimentos da língua. Tá bem? Então, também torna-se um nervo extremamente importante por causa disso. Agora deixa eu apagar minhas riscarias, senão não consigo ir adiante. Ótimo. Aqui, terminamos aqui. Vamos adiante, então. Nessa figura aqui, ó, nós temos uma imagem, tá, da base do cérebro e cada estrutura aqui, ó, está representando, tá, os nervos do crânio. Então, aqui o primeiro par, o segundo par, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 11º está aqui, o 12º está ali. Tá? Então, conforme eles vão surgindo, tá, no cérebro, no encéfalo, a bem da verdade, de cima para baixo, eles vão sendo numerados. Tá? O primeiro que aparece vai ser o olfatório e o último que aparece, então, vai ser o hipoglosso. Nessa imagem aqui, ó, está tudo aquilo que a gente resumiu naquele quadro lá no início, tá? Falando de todos os nervos e mostrando, tá, exatamente o que cada um está inervando, tá? Qual é a informação sensitiva que ele está captando ou qual é a informação motora que ele está levando. Lembre o seguinte, ó, em azul, fibras aferentes. Aferente significa sensitivo, tá? E em vermelho, fibras eferentes. Eferente significa motor, tá bem? Isso são coisas sinônimas, tá? Os nervos espinhais, então, eles vão ser formados pela união dos filamentos. Então, dentro de um nervo espinhal, eu tenho tanto a informação sensitiva quanto a informação motora, porque dentro desse nervo espinhal, eu tenho tanto a fibra sensitiva, que ela entra no corno posterior da medula, e a informação motora, que ela sai do corno anterior da medula. Aliás, não tinha falado para vocês antes, tá? Mas as duas extremidades anteriores do H e as duas extremidades posteriores do H medular são chamados de cornos. Então, eu tenho 2 cornos anteriores e 2 cornos posteriores. Não é para rir com a palavra corno, tá? Não sei por que os anatomistas colocaram o nome de corno, mas tá? É porque, de certo, aquilo lá tem um formato de chifre mesmo, né? Ou, quem sabe, também é alguma síndrome, né, corneliana que esses anatomistas tiveram, né, de serem cornos. Tá? Mas isso é uma opinião pessoal, tá? Não é para levar isso adiante.
mas é porque as estruturas do H medular, elas têm os formatos de chifres mesmo, por isso que são chamados de corno, tá? Então, eu tenho 2 cornos anteriores e 2 cornos posteriores. Aqui, ó, só estamos mostrando a região da medula, tá? Então, vejam aqui, ó, deixa eu pegar aqui minha caneta de novo. Ó, vejam aqui, ó, essa aqui é a região da medula da cervical. Deixa eu mudar minha cor. Vou botar um vermelho aqui, ó. Tem menos importância. Aqui, ó, tô brincando. A região da medula pertencente à região torácica. Deixa eu mudar a cor de novo. Aqui, ó, região da medula pertencente à região lombar. Aqui, região da medula pertencente à região sacral. E aqui, região da medula pertencente, então, ao cóccix, tá? De cada uma dessas regiões estão partindo, então, nervos espinhais. Ao todo aqui, ó, na região cervical, estão partindo 8 pares de nervos cervicais. Aqui eu tenho 12 pares de nervos torácicos. Aqui eu tenho 5 pares de nervos lombares, 5 pares de nervos sacrais e aqui um nervo coccígeo, tá? Então, o que eu vou ter no frigir dos ovos vai ser isso aqui, ó, tá bem? Ali estão, ó, as regiões de medula, tá? E os nervos que estão saindo entre cada uma das estruturas vertebrais, tá bem? Isso aqui eu quero bater com vocês em aula prática, tá bem? Então, já tenho em mente isso aqui, ó. Que entre uma vértebra e outra está saindo um nervo espinhal e esse nervo espinhal vai receber um nome. Esse nome a gente vai dar, então, a gente vai aprender lá na nossa aula prática, tá bem? Aqui, só para a gente ter a noção, ó, lá está a parte mais fina, tá, do corno medular e aqui está a parte mais grossa do corno medular. Então, ó, na parte mais fina, que é a região posterior, entra uma informação sensitiva. Da parte anterior está saindo uma informação motora, tá bem? Então significa que se eu queimar a minha mão, tá? Se eu encostar na chapa quente, eu vou tirar rapidamente a minha mão daquela chapa quente para que eu não perca muito tecido, tá? Então isso se chama uma informação reflexa. O que significa uma informação reflexa? Ou que vocês devem ter ouvido falar por arco reflexo. Significa que eu tenho a informação da queimadura, ó, subindo pela medula, entrando pela região posterior da medula e já está saindo o reflexo da retirada. A informação, a ordem de contrair os músculos da mão, os músculos do braço, do antebraço e de retirar a mão daquela superfície quente para que eu não queime muito a mão, para que eu não perca muito tecido. Isso é uma informação rápida, uma informação que leva milésimos de segundo, tá? Isso é mais rápido, inclusive, do que informar ao cérebro de que a minha mão estava sob uma chapa quente, que eu estava queimando a mão e que isso estava me machucando, que isso estava fazendo uma perda tecidual por causa de uma queimadura, tá bem? Então, o arco reflexo, ele é uma resposta medular que ele é muito rápida, tá? Que é para abreviar o tempo de uma resposta. Se eu tivesse a capacidade de pensar sobre o que estava acontecendo, até o meu cérebro processar essas informações e mandar a resposta, eu já teria perdido muito mais tecido. Minha queimadura que foi de grau 1 poderia ser grau 2, a de grau 2 era grau 3, a de grau 3 era a perda total de tecido. Tá? Então, isso significa que a resposta que está acontecendo na medula, entrando uma informação sensitiva e já saindo da medula uma informação motora, isso é um arco reflexo, isso é uma resposta medular. E é mais rápido do que informar o meu cérebro o que está acontecendo. Tá? Deixa eu apagar aqui. Beleza, vamos adiante. Ó, essa aqui é uma outra representação, um outro esquema, só mostrando aqui, ó. Então vejam só, aqui em verde, ó, está a minha fibra sensitiva, está vindo lá do nervo, ó, pelo nervo periférico, a informação
que vai entrar na região posterior da medula espinhal, no corno posterior, e vai sair já do corno anterior, ó, uma informação motora. Então, dentro do mesmo nervo, tá, eu tenho as duas vias andando, ó, tanto a via sensitiva, que ela vai carregar informação sensitiva para dentro do sistema nervoso central, e eu tenho também a via motora, que ela está retirando do sistema nervoso central a informação que foi processada, tá? Eu tenho agora a informação motora. Por isso que eu tenho informações aferentes, informações que vão aferir, que elas vão entrar para dentro do sistema nervoso central. Isso são informações sensitivas. E eu tenho informações eferentes, tá? Que elas vão eferir, elas vão sair de dentro do sistema nervoso central, e por isso, então, elas são chamadas de informações motoras, tá? Deixa eu apagar outra vez. Vamos adiante aqui. Aqui só uma outra imagem, tá? Mostrando a mesma coisa, tá bem? Então, eu tenho neurônios aqui dentro da substância cinzenta, e esses neurônios, então, eles vão estar fazendo uma interpretação rápida das informações que eu recebo, tá bem? Isso é um arco reflexo. Esses neurônios, eles vão ter alguns neurônios dentro da medula que vão informar o cérebro? Sim, o cérebro ele vai ser comunicado dentro do tempo, tá? Hábil para isso, do que aconteceu. Tanto é que eu sempre digo assim, ó, a gente tira a mão rápido da chapa quente, tá? Mas depois eu pego, eu faço a mão sacudir no ar, eu mexo ela rápido, eu sopro ela, boto ela dentro do gelo, boto dentro do congelador, abro a torneira, passo pasta de dente, guspo na mão, xingo a mãe, xingo o pai, boto a culpa em todo mundo, menos em mim, que não vi que o negócio estava quente, né? Mas isso tudo são ações voluntárias. Para que eu faça tudo isso, eu pensei sobre tudo isso e eu tomei a decisão de xingar o pai, xingar a mãe, né? Falar um palavrão, abrir a torneira, colocar a mão dentro. Mas isso foi o meu cérebro já agindo. Foi o meu cérebro pensando e tomando uma decisão ativa sobre isso. O que aconteceu antes da minha retirada rápida da mão foi um arco reflexo, tá? Essa imagem aqui, ó, ela só ilustra tudo isso, tá? Aqui está a informação sensitiva chegando pela região posterior da medula. Aqui tem a minha informação motora saindo da região anterior da medula. E aqui eu vou encontrar, ó, nervos que vão levar a informação para dentro do cérebro e nervos que vão também, fibras, né? Que vão trazer a informação do cérebro para a medula espinhal, tá bem? Então, tudo aquilo que eu fiz posteriormente à minha retirada rápida da mão foi uma ação pensada, foi uma ação consciente, tá? E a minha retirada rápida da mão foi um arco reflexo. Isso é um processo, isso é um movimento impensado, tá? Eu não tive ação do cérebro sobre isso. Essa figura aqui, ela só mostra isso de novo para nós, tá? Ela mostra o H medular, certo? Que é a substância cinzenta, e a substância branca ao redor. E aqui, ó, fibras sensitivas e aqui fibras motoras que estão entrando e saindo, né, respectivamente, da medula espinhal. Esse aqui é um corte, tá, da medula espinhal dentro da estrutura vertebral. Ó, essa aqui é uma vértebra torácica, aqui está a medula espinhal, ó, tá bem? E dela está partindo um nervo espinhal. Então, o nervo espinhal, ele se propaga na região torácica ao longo das costelas, tá? Dos espaços intercostais. Esse aqui é só uma imagem para a gente ter uma noção disso. Esses aqui, ó, são nervos que estão saindo da região cervical, tá? Aqui eu tenho um nervo cervical, aqui eu tenho outro e assim sucessivamente, tá? Os 8 nervos cervicais saindo da medula da região cervical. Aqui, só mostrando, ó, que eu tenho a medula, e essa medula ela é um tecido vivo. Então, todo tecido vivo precisa receber algum grau de vascularização para que ela consiga se nutrir e para que ela consiga se manter viva. Então, aqui, ó, isso aqui mostra, essa imagem mostra para nós, tá? Estruturas arteriais levando sangue arterial para a medula para que ela consiga sobreviver, tá bem? Esses nervos, eles vão se propagar pelo nosso corpo,
tá? E isso vai gerar para nós o que nós vamos chamar de mapa de dermátomos. Então, eu consigo mapear a região superficial, a região topográfica da pele, que está sendo inervada por cada ramo nervoso, por cada nervo espinhal, tá? Isso aqui também eu quero bater com vocês durante a nossa prática, tá? Mas aqui, ó, só para a gente ter uma noção, ó, a raiz de C5, C6, C7, C8 e C8 e T1 estão inervando o membro superior. Depois, inervando o membro inferior, nós vamos ter, ó, L2, L3, L4, L5, S1, S2, subindo aqui atrás, tá? E depois S3, S4, S5, lá na região sacral e coxígeo, tá bem? Mas isso aqui é só para a gente ter uma noção que eu consigo mapear superficialmente o nosso corpo e dizer qual o nervo responsável por cada superfície corporal, tá? Mas isso eu quero bater com vocês também durante a nossa aula presencial. Bom, os receptores sensitivos, eles vão estar presentes no nível da pele e os níveis mais profundos, nos músculos, nas fáscias, nos tendões, nos ligamentos, nas articulações, ou seja, nós vamos poder dividir em receptores sensitivos que estão superficiais, superficiais significa a nível de pele, e receptores que estão colocados profundamente, ou seja, que estão abaixo do nível da pele, tá bem? Então, tudo que eu tenho para baixo do nível da pele é receptor profundo. E tudo que eu tenho colocado na pele é receptor superficial. E a minha pele tem capacidade de identificar 3 tipos de percepção, 3 tipos de sensibilidade. Ela consegue captar a informação de dor, que é a informação dolorosa. Ela consegue captar a informação de tato e ela consegue captar a informação de temperatura. Então, as 3 sensibilidades superficiais que eu tenho é a dor, tato e térmica, tá? É a temperatura. Bom, depois, a nível profundo, eu vou ter receptores, né, que são chamados de receptores sinestésicos, e são os receptores que estão colocados nos músculos, nas articulações, nos tendões, nos ligamentos. Esses receptores, eles me informam, tá? Por exemplo, como está a posição do meu membro no tempo e no espaço. Sem olhar para a minha mão, eu consigo dizer se a minha mão está aberta, se a minha mão está fechada, eu consigo dizer qual o dedo que está formigando, qual o dedo que está doendo, sem nem mesmo olhar para a minha mão. Então, isso significa que eu tenho capacidade de perceber o meu segmento no tempo e no espaço e o que ele está fazendo, que tipo de movimento ele está fazendo. Tá? Os receptores de pele, eles vão ser chamados de terminações nervosas livres, corpúsculo de Meissner, disco de Merkel, órgão terminal do pelo, órgãos terminais de Ruffini, corpúsculo de Pacini e receptores de Kosky e prurido. Cada um desses receptores aqui, ele é responsável por captar uma informação, tá? Que a gente pode ter tudo isso resumido aqui, ó, nesse quadro, tá bem? Então aqui, ó, quais são os receptores de superfície que eu tenho e qual é o tipo de sensação percebida, tá? Então, o receptor de Ruffini, deixa eu pegar meu caneta aqui, ó. O receptor de Ruffini, ele vai captar calor, tá? Aqui a gente não tem o Ruffini aqui embaixo, tá? O disco de Merkel, ele vai captar a informação de tato e pressão. Tá aqui o disco de Merkel. Ó. E por que é um disco? Porque a pontinha lá, ó, parece um disquinho, tá bem? O receptor de Vater-Pacini, ele vai captar informação de pressão. Aqui está o Pacini, ó, corpúsculo de Pacini. Então, aqui está, ó, ele é uma estrutura encapsulada, tá, responsável por captar pressão. O Meissner, tá? O Meissner, ele vai captar o tato. Aqui está o corpúsculo de Meissner, ó, colocado também dentro de uma cápsula, mas dentro dessa cápsula tem várias ramificações, ó, que é os receptores de tato do Meissner. E as terminações nervosas livres, tá? Aqui estão elas. Essas terminações nervosas livres, elas vão captar várias sensações, principalmente dor, tá? Elas captam a dor na região superficial da pele, ok? Deixa eu desfazer isso. E ainda, tá? Nós vamos ter
o receptor de folículo piloso. Então, eu tenho em cada pelo do meu corpo, tá, a capacidade de eriçar esse pelo como uma forma de proteção, ou seja, eu consigo perceber, sem mesmo antes de tocar na minha pele, qualquer coisa que esteja se aproximando de mim. Isso é importante para nós hoje? Sim, mas é muito mais importante, tá, em outros elementos filogenéticos da nossa filogenia, ou seja, nos animais. É mais importante nos animais a percepção pelo pelo do que propriamente para nós, tá? Porque isso faz parte, essa percepção pelo folículo piloso faz parte do sistema de proteção de presa e predador que alguns animais vão ter, tá? Então isso é uma forma de proteção desses animais na natureza. Aqui nessa imagem só está mostrando como esses receptores estão distribuídos na topografia da pele, tá bem? Tudo isso aqui, ó, é a topografia da pele, certo? Desde a parte mais superficial até a parte mais profunda da pele. Depois, essa aqui é uma outra imagem também mostrando um folículo piloso. E aí, os receptores profundos, então, vão ser o fuso muscular, que ele é relacionado ao tônus muscular, o órgão tendinoso de Golgi, que ele capta para nós o estiramento do tendão. Cada vez que o meu tendão é estirado, ele me informa, e isso é importante para que eu consiga perceber se eu estou fazendo uma flexão, uma extensão do segmento, tá? Qual o tipo de movimento que eu estou executando. Receptores articulares, tá? Que eles vão dar para nós uma informação chamada de esterocepção, é a informação da articulação, ou seja, a articulação consegue informar para mim qual o movimento que está sendo executado, qual a velocidade que esse movimento está sendo executado, quais são as estruturas que estão envolvidas nesse movimento, e se esse movimento é um movimento de extensão do cotovelo ou se é um movimento de flexão do cotovelo, tá? Aqui, nessa imagem, a gente vai ter bem aqui, ó, o fuso muscular, tá? Aqui eu tenho o tendão ele vai ter o órgão tendinoso de Golgi, eles são responsáveis por captar essas movimentações que vão acontecer, tá? E aí, por último, nós vamos ter a presença do sistema nervoso autônomo. Então, ou seja, tudo que eu não tenho condições de comandar de forma voluntária dentro do sistema nervoso é comandado pelo sistema nervoso autônomo. Por exemplo, a frequência respiratória ela é determinada pela concentração gasosa de oxigênio e dióxido de carbono, tá? Principalmente. Isso vai determinar o meu ritmo respiratório, a minha frequência respiratória. Quem vai determinar isso, então, vai ser a concentração desses gases e isso vai sensibilizar o sistema nervoso autônomo a aumentar ou diminuir a frequência conforme a minha necessidade. Meu coração vai bater mais rápido, vai bater mais devagar, tá mais lento, conforme também a necessidade do meu corpo. Isso é o sistema nervoso autônomo que manda nisso. Eu vou fazer mais xixi ou menos xixi, tá? Conforme o meu rim filtrar uma quantidade de sangue, mais ou menos, certo? E isso quem vai determinar vai ser também o sistema nervoso autônomo. Então, ou seja, tudo que está acontecendo, pressão arterial, movimentos intestinais, tudo que está acontecendo de forma independente da minha vontade, tá? Isso é comandado pelo sistema nervoso autônomo. Então, ou seja, eu não tenho como mandar de forma consciente, pensando no meu coração, mandar ele bater mais fraco ou bater mais devagar. Não tem como. Eu não tenho como também mandar no ritmo da minha pressão arterial. Eu não tenho como mandar também no fluxo que o sangue está tendo dentro das minhas artérias, das minhas veias. Eu não tenho, aliás, das veias eu consigo mandar por causa do retorno venoso, mas dentro das artérias eu não tenho. Eu não tenho como mandar o meu intestino funcionar mais ou funcionar menos, somente com a minha força de vontade. Então, isso é sistema nervoso autônomo, tá bem? Esse sistema nervoso autônomo ele vai ser dividido em dois subsistemas, o que eu vou chamar de sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático ele trabalha com um neurotransmissor chamado de noradrenalina, tá? E anatomicamente ele está situado na região dos nervos espinhais da região tóraco-lombar, e o sistema nervoso parasimpático, que ele vai trabalhar com um outro neurotransmissor chamado de acetilcolina,
e ele vai estar colocado numa posição anatômica chamado de crânio sacral. Então, ou seja, na região cranial, ele vai usar os nervos terceiro, sétimo, nono e décimo pares cranianos e os nervos sacrais, tá? O segundo, o terceiro e o quarto nervos sacrais, tá bem? Então, assim, ó, o parasimpático ele utiliza a região de crânio e a região sacral. Todos os nervos cranianos e todos os nervos sacrais? Não, alguns deles. Os cranianos vão ser o terceiro, o sétimo, o nono e o décimo par, e na região sacral, o segundo, o terceiro e o quarto nervos sacrais. Já na região simpática, o sistema nervoso simpático vai utilizar toda a região torácica e toda a região lombar, tá? Quando eu falo em regiões, eu falo nos nervos, tá bem? Nos nervos da região torácica e nos nervos da região lombar. Eles vão ser todos utilizados pelo sistema simpático para trazer informações para dentro e para fora do sistema nervoso central. E ainda, o parasimpático, tá? Ele vai então usar os nervos cranianos e os nervos sacrais para também fazer essa mesma troca de informações, tá bem? Em azul aqui, ó, nós temos os nervos que vão ser parasimpáticos, tá? E em vermelho, os nervos que vão ser simpáticos, tá bem? Então veja aqui, ó, simpáticos estão colocados na região torácica e na região lombar, e os parasimpáticos estão colocados na região craniana e na região sacral. Ok? Certo? Então, assim, ó, por último, estas aulas, tá bem? Esses slides estão todos colocados lá num arquivo único chamado de Anatomia do Sistema Nervoso, lá no Moodle. E essas aulas, eu dividi elas em 3, tá? Para que elas pudessem ficar um pouquinho menores para vocês assistirem. Mas eu sei que a primeira aula ela ainda ficou maior do que eu imaginava, e essa terceira aula também ela ficou um pouquinho maior do que eu pensava, tá bem? Mas eu espero que vocês aproveitem e que vocês consigam ter entendido bem. E ficam, né, 2 pontos para a gente ver especificamente dentro das nossas aulas presenciais quando elas vão voltar, quando elas voltarem e, se Deus quiser, vai ser a partir do início de maio, tá bem? Um abraço, tudo de bom, nos vemos mais adiante.